A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre está falando sobre ordenanças bíblicas. É isso aí. Chegamos na lição de número 7 e a lição de número 7 vai nos falar sobre a ordenança para viver uma vida de fidelidade e lealdade. Como está a tua fidelidade a Deus? Como está a tua fidelidade a Jesus? Como está a tua fidelidade ao Espírito Santo? Temos que ser fiel. E também iremos abordar sobre a fidelidade ao ministério que nós estamos e a fidelidade aos pastores do qual está sobre nossas vidas. E eu quis e fiz questão de trazer, não sei se o foco vai deixar, mas dá uma olhadinha aí, ó. Eu sou membro de uma igreja, eu sou membro de um ministério. Leu? Eu vou ler para você. Adebrais São Bernardo do Campo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Credencial de membro. Nome: Tony Rodrigo de Moraes Pinho, esse que vos fala. Cargo: presbítero. Número da matrícula: 2881. Data da emissão importante, porque vai que isso aqui é antigo, né? A data de emissão é muito importante, muito importante. Data da emissão: 1º de março de 2024. Se nós estamos em abril, hoje é dia 12 de abril, comemorado o dia das Mães, né? Eu estou gravando no domingo. Então foi emitido em março, irmãos, 2024, ou seja, um mês atrás foi emitido isso aqui. E a validade dessa carteirinha? Até 28 de março de 2027. Eu tenho pastor, eu tenho uma igreja, eu faço parte de um ministério. Eis aí a minha carteirinha de membro atualizada. Por que você está mostrando isso aí, professor? Eu disse, por quê? Mesmo eu tendo a carteirinha da Adebrais São Bernardo do Campo do Ministério de Madureira, a minha fidelidade sempre será. Hoje pela manhã eu tive uma grata alegria de poder estar na escola dominical junto com o professor Diogo, ministrando pela primeira vez na nossa Escola Bíblica Dominical da DEINAMAR, e o nosso professor e superintendente Flávio falou algo que eu tenho dito sempre aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Isso aqui não é regra de fé. Infelizmente, tem muitas pessoas achando que o que está na revista dominical é o que é e pronto, tem que aceitar. Graças a Deus que eu congrego numa igreja madura. Pastor Daniel Corrado, nosso pastor local, pastor Eli Marciano, nosso co-pastor, superintendente presbítero Flávio, comunga da mesma ideia. Aqui é o que o bispo Abner pensa, o que o bispo Abner acha, o que o bispo Abner concluiu, mas não é inerrante, não é infalível, não é absoluta. Não, essa aqui sim é inerrante, é suficiente, é infalível. É assim que nós temos que conduzir a nossa vida e é assim que irei conduzir essa lição de hoje. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 19 de maio de 2024, lição 7, ordenanças para uma vida de fidelidade e lealdade. Nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiro, eu, você, nós. Verdade aplicada nos diz: a fidelidade
deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor. Se não for fiel a Deus, se não for fiel à palavra de Deus, se não for fiel ao que está posto, não verá, não viverá a eternidade com Cristo. O objetivo de hoje é mostrar para você, né? Destacar a importância da fidelidade de Deus. Segundo objetivo é ressaltar que devemos ser fiéis aos líderes eclesiásticos. E o terceiro objetivo, mostrar a necessidade de ser fiel à igreja e ministério. É isso aí. Abre aí a sua Bíblia em duas passagens hoje. Meus irmãos, se vocês estiverem vendo a minha Bíblia assim, ó, voando, ó, é que tá calor demais e eu tive que deixar um ventiladorzinho ligado ali, tá? Não vai sair som para vocês, porque esse microfone, graças a Deus, ganhei dos meus amigos, Quirino, família inteira, me presenteou com esse microfone, então você não vai ouvir o som do microfone, mas verá as folhas se movendo, tá bom? Então, para a gente não ficar toda hora falando, e se você perguntar o que é, já é isso aí, tá bom? Então, fique em paz. É que tá muito calor nessa salinha que eu tô aqui, no quarto que eu gravo aqui. Bom, pronto, é isso aí. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, 10, 11 e 12. Depois vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 1 e 2. Escrito está: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Forte, né? Paulo está dizendo, perdão, Jesus está dizendo assim: se você não consegue ser fiel na empresa que você trabalha, justo na empresa que você trabalha, na administração da empresa que você trabalha, como que você será fiel nas coisas de Deus? Eita, forte. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considere como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Eu quero dar ênfase aqui no versículo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que os homens nos considere como ministro de Cristo, ou seja, a honra não é minha pegar a minha carteirinha de membro e dizer, tá aqui a minha carteirinha. Eu sou presbítero da Adebraes São Bernardo do Campo, Madureira. Não. Vocês é que tem que ver em mim quem eu sou. E muitos, mas muitos, se não, para não dizer todos, nem me chamam de presbítero, me chamam de pastor. Por que será? Porque os homens me vê como um ministro de Cristo. A minha conduta, o meu ensinamento, a minha instrução, levando o povo para estar e permanecer com Cristo, simplesmente nos leva com que as pessoas nos vejam como nós somos. Tá entendendo? Então, que os teus lábios não diga quem você é, mas que as tuas ações defina quem você é. Mas a segunda parte me chama a atenção. Do ministério de Deus, ou seja, não é meu. Eu estou aqui apenas como mordomo. Eu estou aqui apenas como um servo, servindo a Ele com fidelidade e lealdade. A minha fidelidade, a minha lealdade tem que ser e permanecer sendo para Deus. Aleluia. Bora. Os hinos sugeridos desta lição é o hino de número 8, o 50 e o 55. Motivo de oração de hoje. Ore para que os cristãos sejam fiéis a Deus e sejam exemplo
para os outros. É importante. Demais, demais, demais. Ora daí, que oro eu daqui? Soberano e eterno Deus, estamos aqui para aprender um pouco mais de tua palavra. Eu aprendo quando ensino, e o que eu ensino irão ser aprendido pelos meus irmãos. Aqui tem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas. Aqui tem homens, mulheres, crianças, adolescentes que querem crescer na graça, no conhecimento. Que eles venham ser fiel a ti, fiel à tua palavra, fiel aos que já está fundado, já está posto. Não tem como mudar, não tem como trazer algo novo, não tem como trazer o que eu penso, o que eu acho, a não ser a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, nos ajuda a nos mantermos fiéis à tua palavra, nos ajuda a nos mantermos leais à tua vontade. É o que eu te peço, em nome e no nome do teu filho Jesus. Amém. Já chega aí curtindo, comentando, compartilhando. Deixa Deus te usar para abençoar o canal, para chegar a mais pessoas. Estou precisando um pouquinho só de você para a gente chegar a 11 mil. É mesmo, pessoal? 11 mil, irmão. Tá faltando pouquinho. Pouquinho para chegar a 11 mil. Não quero falar porque senão o pessoal não se inscreve. Mas se inscreve aí para a gente chegar a 11 mil. Tá bom? Vamos lá? Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: em um tempo caracterizado pelas liquidez nos vários relacionamentos e adoção de valores circunstanciais e, consequentemente, descartáveis, trata-se de um grande desafio aos discípulos de Cristo se manterem fiéis a Deus, ao próximo, às igrejas, aos seus líderes, aos seus cônjuges e tudo que envolve o reino de Deus. É verdade. Deixa eu ver aqui se aqui na carteirinha, aqui deveria ter, mas não tem, irmãos. Desde quando eu sou do ministério da Adebrais São Bernardo do Campo, né? AD Madureira. Deveria ter, mas não tem. Mas eu estou no ministério desde 2015. 2015. 2015. 2025 vai para 10 anos. É isso aí. Vai fazer 10 anos que eu estou na D Madureira, desde 2015. É isso mesmo, desde 2015. Não, gente, peraí, perdão, é desde 2010. Por quê? Desde 2015 eu estou na D Inamar, onde é a igreja local, é isso. Agora, desde 2010, eu estou na D Madureira. Isso, é isso agora. Então, deveria ter. Então, é uma liquidez. E olha que eu saí do Belém, Assembleia de Deus, e fui para a D Madureira. E estou lá, né, desde 2010. Então, há muitas pessoas que saem mudando de igreja como se muda de roupa. Tem muitos, muitos e muitos. Uma liquidez, como falou aqui o bispo Abner. Bora lá? Ponto número 1 é falar a fidelidade a Deus. Fidelidade, no latim, fidelis, significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto, verdadeiro, cujos hábitos, comportamentos ou atitudes permanecem constantes, mesmo que haja mudança em algumas variáveis. Fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Eita, é forte. Deixa eu abrir aqui, livro de Salmos, bora lá. Livro de Salmos. Opa, aí não, né? Reis. Então volta. Volta aqui. Livro de Salmos 28, verso de número 1.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, não basta apenas temê-lo. Além de temê-lo, tem que andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos é o que muitos não querem. Dieta, eu sou um homem temente a Deus, eu sou uma mulher temente a Deus. Aí você pergunta, que igreja você congrega? Então, não tem uma igreja, não tem um lugar para congregar, para viver a koinonia, como eu falei para você, né? O tempo que eu estou na mesma igreja, já vai fazer 10 anos. Faz 10 anos, irmão, 2015, vai fazer 10 anos, 2025, que eu estou na mesma igreja, com o mesmo povo. O mesmo não, porque a nossa igreja muda, né? Eu já passei, o pastor Andi, aí depois foi o pastor Júnior Souza, pastor Kaique Nicolau, pastor Nilson, pastor Romualdo e o pastor Daniel. 6 pastores em 10 anos. Misericórdia, gente. É muita coisa, né? Mas é o ministério. Ele troca conforme há a necessidade ou acha que tem necessidade. Você acha legal, professor? Olha, como eu sou assembleano, eu digo que eu já estou acostumado, mas eu acho que o pastor deveria passar pelo menos uns 5 anos numa igreja, porque eu acho que 5 anos seria legal. Mas infelizmente a gente já teve pastores que só passou 6 meses com a gente. Nem 6 meses deu, né? O pastor, dois na verdade, dois pastores, que foi muito rápido nesse aí. Então, às vezes, essas trocas acabam deixando o povo meio atônito. Mas o ministério vê assim, vê com esses olhos, né? Essa troca, essa necessidade. Eu acho que é por isso que já fui sondado nesse ministério para dirigir igreja novamente, por mais de uma vez, diga de passagem, e eu não aceito justamente por isso, irmãos. Não tenho nada contra o ministério, tanto que eu estou nele, né? A minha opinião é contra uma pessoa, a pessoa, né? Contra o seu escrito com a sua opinião concernente a tal assunto, mas não num todo do ministério. Não é eu não dirijo igreja, né? Já me faltou até o pastor agora atual, já veio me sondar, eu e a Rose, teve aqui o pastor Daniel Corrado, veio nos sondar, mas por que que a gente não quer? Principalmente por essa troca. Eu não acho muito legal trocar um pastor de 2 em 2 anos de uma igreja. Essa é a minha opinião, né? Porque eu sei que a igreja sofre. Por que eu sei que a igreja sofre? Porque eu, como membro de uma igreja, como tem a carteirinha aqui, presbítero que sou, desde que estou no ministério, né, que eu sou presbítero no Madureira, há 10 anos, a gente sofre, mas a gente sente falta, né, das trocas que são feitas. Há pastores que você gosta mais, há pastores. Nem gostar, é afinidade. Tem pastores que você tem mais afinidade do que outras, né? Deveria ser feito pastores setoriais, né? Que fica 10, 15 anos numa igreja. Mas é o sistema do ministério. Entra nele quem quer, aceita quem quer. Então, como eu não acho legal essa troca de pastores, eu ficaria muito triste se eu estivesse dirigindo a igreja e 6 meses, um ano, só ali naquela igreja, o pastor já me trocasse, seja lá qual fosse o motivo, lógico, se não fosse um escândalo, se não fosse uma, uma algo que escandalizasse a igreja de um roubo, de um adultério, de, sei lá, de uma agressão, se não fosse isso, né? Então, eu acho que não deveria ser trocado com tanta frequência. Então, já que eu não concordo com essa troca-troca de pastores, eu prefiro não dirigir mais igreja. É sério, professor? Fui sondado algumas vezes e agora de novo, mas não tenho interesse por isso, por essa instabilidade de se manter um pastor um pouco mais tempo na igreja, né? Eu acho que precisa de tempo para você criar vínculo ali com a igreja. É só por isso, certo?
1.1, a fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Precisamos, né? Precisamos ser fiéis a esse trato. Nós somos mordomos e cuidamos da despensa que não é nossa, é de Deus, né? Acabei de ler em 1 Coríntios para você. Quando cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. Verdade, eu sei isso no trabalho que realizo, trabalho onde eu ganho o meu pão de cada dia, né? Cuidando das coisas dos outros. A responsabilidade é maior e eu cuido do dinheiro. Na verdade, eu cuido das compras. Eu que faço cotação para comprar, eu que escolho o produto que comprar, eu que emito a nota para pagar. Eu só não pago, mas é eu que entro em contato com os fornecedores, eu que entro em contato com aqueles, faço cotação em diversos lugares, vejo o melhor preço com a melhor qualidade. Às vezes não é somente o preço, às vezes o preço está 10%, 15% mais barato, mas a qualidade não é tão boa, então é melhor comprar ele no preço normal do que com 10% a menos do valor, porque senão o condomínio, o que eu administro, vai ter prejuízo. Não adianta eu comprar um produto que ele é de qualidade inferior, porque vai sair mais barato, sendo que é, o seu desempenho vai ser pior. E com isso eu vou ter que gastar mais dinheiro para comprar mais produto para que seja. Então, eu sei o que é isso. Então, imagina cuidar das coisas de Deus. Quão responsabilidade não é. Cuidar das coisas de Deus, aí então triplica a responsabilidade. Os dons não são nossos. Muito bom, importante demais falar sobre isso. São distribuídos pelo Espírito Santo para que for útil. As capacidades não são nossa, foi o Senhor que nos capacitou. Então, se eu sei da aula, você diz assim, professor, eu amo as suas aulas, eu gosto de suas aulas, os comentários que vocês colocam, como diz assim, a sua aula é muito fácil de entender, o senhor explica fácil. Irmão, isso é maravilhoso, amo ouvir isso. Mas isso é de quê? Capacidade de Deus, irmãos. Eu, para quem não sabe, eu creio que muitas pessoas sabem, eu sou universitário, faço faculdade, eu já tenho, o tempo que eu passei no Belém, eu fiz o curso médio de teologia lá, aqui no Belém. Depois eu fiz um curso livre de bacharel em teologia livre, né? Foram mais três anos no Belém, mais 3 anos nessa faculdade livre. Quando eu falo livre, é uma faculdade que não, o diploma não é reconhecido pelo MEC, né? Eu não posso dizer que eu sou bacharel em teologia, porque essa faculdade não é reconhecida pelo MEC. Universidade da Bíblia é o nome. Fiz o curso livre, 3 anos, certificado, então tudo bonitinho, só não é reconhecido. E agora eu faço faculdade, né? Curso reconhecido pelo MEC, formação, terei o diploma, estou no segundo ano, são mais 3 anos, né? Então então não é por falta de estudo que eu falo simples, é que eu sou simples no meu falar. Eu tenho que se fazer entender, seja pastores de convenção, ou seja um membro que não sabe ler. Eu tenho que explicar, falar da maneira que ele entenda. Não esqueça que o que me impulsiona a ser simples é João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. A conversa eu acho muito bonita, porque Nicodemos diz: sei que tu és mestre em Israel. Aí Jesus disse: que bom que você sabe que eu sou mestre, e eu sei também que tu és mestre em Israel. E aí disse para ele: é necessário nascer de novo. E Nicodemos disse: como pode? E aí Jesus disse: tu és mestre e não entende o que é nascer de novo? Tu não entende do que eu falo da terra? Imagina se te falar do céu. Só que para os seus pescadores entendia tudo o que Jesus dizia. Nicodemos, como mestre, não entendeu. Então, quando Jesus tem que falar difícil, falar rebuscadamente com coisas inefáveis dos céus, os mestres da terra se perdem, não entende o que ele fala, mas ele prefere sentar na beira de um poço com uma mulher desprezada que teve 5 maridos, que ela tinha não era dela, e ela entender que ali era um homem de Deus. Então, amo ser chamado de simples, mas quem me dá isso? Deus. Porque eu conheço pessoas que com muito menos
sem faculdade de teologia, sem bacharel de teologia no curso livre, sem um ensino médio de teologia, teologia média, e eu ainda gosto, ainda faço um curso paralelo da Academia dos Pregadores. Já teria botado um anel, né, de bacharel em teologia, doutor em teologia. É pouco, irmãos, é pouco. Um anel para dizer quem eu sou. Precisa o povo saber quem eu sou no que eu falo. Então, precisa tratar com essa simplicidade, certo? É de Deus essa simplicidade, é Ele que me deu. Foi o Senhor que nos capacitou, repetindo a frase. As ovelhas não são nossas, pertencem ao aprisco do Senhor. Os recursos financeiros não são nossos, somos apenas dignos de salário por trabalhar em sua seara. Jesus fala isso, né? No livro de Lucas, o trabalhador é digno de seu salário. Os pastores deveriam ser salário? Aí é outra opinião minha. Para mim, se você foi convidado, o ministério te quer, o ministério, falando de ministério, o ministério te quer para você pastorear uma igreja, você tem que ser assalariado. Essa não é o caso que eu não vou dirigir igreja, não é porque eu não sou assalariado, não, é por causa da troca-troca mesmo, que eu não acho legal. Essa é a razão. Então é melhor não entrar, tá? Mas para mim, assim, todo pastor que vai dirigir uma igreja, ele deve ser assalariado, para que ele possa se doar 100%. Porque um pastor como eu, dirigindo uma igreja, saio de casa às 5h20 da manhã, chego em casa às 7 horas da noite, às vezes não tenho nem tempo de pegar a Bíblia fora do expediente do meu horário. Que mensagem trarei para o povo? Como irei a um velório? Como visitarei um irmão enfermo? Como prepararei um sermão para a igreja? Como sentarei para oferecer um aconselhamento? Se eu estou gasto mais tempo trabalhando para o homem do que para o reino. Então, como diz Jesus, o trabalhador é digno do seu salário. Então, todos os pastores deveriam ser assalariados para cuidar do rebanho do Senhor. A obra é de Deus, o reino é de Deus, as ordens são de Deus, nós somos apenas executores. É tudo dele, por ele, por meio dele. É tudo dele. 1.2 Fidelidade é fruto do novo nascimento. Após a experiência do novo nascimento, o Espírito começa a produzir em nós várias qualidades que vão fazendo parte do nosso caráter à medida que andamos em espírito. Passamos a ser moldados pelo Espírito Santo para uma vida diferente e abandonamos as coisas da ignorância de antigamente. O caráter de Cristo começa a ser revelado em nós e automaticamente vamos deixando a nossa velha natureza. É um dos atributos de Deus que devemos nos espelhar e vestirmos desta roupagem, pois Deus quer que sejamos fiéis em tudo. É uma obrigação do cristão que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que atributo é esse que o bispo Abner está falando? Fidelidade. Deus tem um atributo chamado fidelidade, é um atributo que nós chamamos de atributo comunicável. Que atributo? O que significa isso, professor? Atributo comunicável é que eu e você podemos exercer o mesmo atributo que Deus. Atributo incomunicável é aquele que apenas pertence a Deus. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência pertence única e exclusivamente a Deus. Mas fidelidade Deus tem e nós podemos ter. É um atributo comunicável da parte de Deus que conversa conosco. 1.3 Fidelidade às doutrinas cristãs.
A Bíblia é um manual de normas práticas, fé. Normalmente nós a usamos somente como regra de fé e nos esquecemos que ela é composta de muitas normas, regras, ordenâncias, estatutos, mandamentos, leis divinas e orientações. Todas elas precisam ser praticadas, pois a fé precisa das obras para afirmar, segundo escreveu Tiago, capítulo 2, verso 14. A nossa fé tem que ser demonstrada pelas obras, e uma das obras é ser fiel a Deus. Jesus disse que todo aquele que ouve suas palavras e não as cumpre, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aqui é o finalzinho do Sermão do Monte, que é capítulos 5, 6 e 7. Mas aqui é o final do Sermão do Monte. Aquele que ouve minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Agora, aquele que ouviu minhas palavras, construiu a sua casa sobre a areia. No caso aqui ele está falando de obediência, fidelidade a Deus. Irá comparar um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai cair, vai soprar o vento, vai cair a chuva, vai correr os rios, e essa casa não será abalada. Glória é desse jeito. Tiago comenta que se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece. Aqui é bem interessante. A pergunta é: quem nunca saiu de casa, escovou seus dentes de manhã, bora de manhã. De manhã acordou, escovou seus dentes, tomou um banho, colocou a roupa para ir trabalhar, se olhou no espelho, passou tal gel, enfim, e foi embora para trabalhar. E meia hora depois, seja lá, não sei quanto tempo depois, ele passa na frente do espelho. Quem nunca parou para dar uma olhada para ver se está tudo igual? Deixa eu ver. Mas ele já viu, ele já se aprontou, principalmente as irmãs, né? Não resiste, irmão, ao espelho e quer ver se tudo ainda continua no lugar. Isso é um homem que não guarda a palavra de Deus, tem que estar sempre se olhando, sempre investigando se ele é mesmo, é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Não tem confiança que a palavra está dentro dele. Por quê? Sabe o hino da Cassiane antigo? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar. Então, quando que eu não peco? Quando eu guardo a palavra dentro de mim. Agora, se eu não guardo ela, a primeira oportunidade que tenho, pecarei. É forte. É desse jeito. Vamos para o ponto número 2, a fidelidade aos líderes eclesiásticos. Vamos lá? Pega aí e já vamos para esse ponto de número 2. Se inscreveu, curtiu, comentou? Deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus. Comentário bíblico, Moube, sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 e 13, diz assim, ó. Paulo está falando de autoridade espiritual, a qual envolve admoestação ou advertência, especialmente onde está envolvida conduta irrepreensível. Ele diz no Senhor, tá? Olha a ênfase. Conduta irrepreensível no Senhor é onde deve estar a nossa conduta, a nossa fidelidade à liderança eclesiástica, se ela tem que se manter fiel no Senhor. Está em ênfase aí na sua revista, pode conferir. A tarefa de sustentar e fortalecer os crentes é digna de respeito em si mesma. Comentário bíblico Mobley, né? Aviltar a liderança ou criticar a autoridade é semear
discórdia, né? Então, quando um homem de Deus está a fazer a vontade de Deus plena, perfeita e agradável, logo nós não podemos tecer críticas, comentários que sejam mentiras. Você até pode discordar, até pode dizer que está errado, você está fora da Bíblia. Já aconteceu isso diversas vezes. Uma das mais conhecidas foi Paulo junto com Pedro. Paulo chamando Pedro de duas caras. Pedro, tu tem duas caras. Quando o judeu não está aqui, tu anda com o gentio. Agora, quando o judeu está aqui, tu quer fazer de conta que nem conhece o gentio. Tu és duas caras. E quem foi Pedro? Pedro foi o homem que andou sobre as águas. Pedro foi o único que sacou da espada para defender Jesus. Pedro também foi o único que negou verbalmente, porque os outros 11 também negaram, né? Judas vende e os outros 10 fogem. A gente só fala de Pedro, né? Mas os 10, ó, fugiram, certo? Mas esse Pedro que andou com Jesus, esse Pedro que ouviu da própria boca de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Paulo resiste, diz na cara: você está errado. Então veja que dizer para alguém que se diz, ou que se diz não, que é cristão, está na eminência da liderança, e se ela estiver errada, ela tem que ser dita que está errada. Por quê? Vamos falar assim, por andar, por ver, Pedro teria mais privilégio do que Paulo. Paulo mesmo diz que ele não andou com Cristo. E a prova, Paulo não andou com Jesus. Paulo não anda com Jesus. Só apenas os 12 andaram com Jesus. E tanto que Paulo não se considera, né? Ele diz: sou um bastardo. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele diz para Pedro: tu estás errado, Pedro. E Barnabé resiste Paulo, diz: Paulo, tu estás errado. Eu ousei de amor por ti, Paulo. Ninguém queria andar contigo, Paulo, e eu quis andar contigo. E agora tu quer desprezar Marcos porque é um jovem e está com medo, está titubeando? Aí diz que eles tiveram uma confusão, foi uma briga tão séria que eles se apartaram. Paulo foi para um lado, Barnabé por outro. Então, falar que uma liderança está errada, se ela tiver errada, está na Bíblia. O que não se pode é falar uma mentira, uma falsidade, uma enganação. Certo? Está escrito. 2.1 Trata-nos com estima e amor, falando da liderança, que trata, que gasta e se deixa gastar pelas ovelhas. Paulo aconselha e recomenda aos irmãos que valorize os líderes, os pastores e bispo, não importa a função que exerça, porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenha vitória e sucesso. Então, estamos partindo do pressuposto que essa liderança que dá a vida, que larga tudo por amor do reino, tem que ser respeitada. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 11 e 12, que exortava e consolava os irmãos, cada um em particular, como um pai e seus filhos conduzem dignamente para com Deus. Os pastores são pessoas também iguais a nós, com sentimentos, emoções, necessidades e demais coisas da vida. Às vezes, sangrando, o pastor cuida de outro soldado ferido, é verdade. Com isso, eu estava vendo um vídeo agora. Por que ninguém mostra os pregadores dos presídios? E eu acabei de ver o pastor Júnior Trovão. Eu confesso que eu não entendo muito o que o pastor Júnior Trovão fala. A voz dele é muito grave, eu acabo me perdendo na mensagem dele.
Mas eu acabei de ver agora, irmão, ele pregando no presídio. Ele pregando lá no presídio, os homens no manto, envolvido no Espírito Santo. Certo? Quantos querem pregar no presídio? Quantos querem ir para lá? Então, pastores que sangrando, mas vai lá falar do amor. E olha aqui o pastor Júnior Trovão. A semana passada estava pregando nos Gideões, num congresso nacional, aliás, internacional de missões, transmitido para o mundo. E eu não sei se ontem, não sei se hoje, não sei de quando é o vídeo, mas ele estava pregando dentro de um presídio. É isso, esses são os pastores verdadeiros, que pregam para os que estão livres, mas também vai lá pregar para os que estão cativos. Fica aí a dica para você. Todos precisam ser compreendidos, mas muitos não compreendem o pastor nem sua família. Para muitos, tem hora que o pastor não é de carne e osso, mas um super-homem, mas ele tem as suas dificuldades e momentos de solidão. É baseado nisso, nesse texto do bispo Abner, que podemos dizer que se um pastor é gente, como a gente, sangra como nós sangramos, tem dificuldades como nós temos, também falha como nós falhamos. Pode se equivocar em uma escritura, pode equivocar em um estudo, pode se equivocar em uma pregação. É isso aí. 2.2. A fidelidade tem seu fundamento no amor. A fidelidade só é encontrada em quem tem amor implantado no seu coração. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor. Sem amor, a fidelidade e a lealdade não se estabelece, sendo o amor a base da nossa fidelidade. Precisamos desenvolvê-la em todos os sentidos da nossa existência na igreja, nas autoridades eclesiásticas constituídas, nos dízimos e ofertas, no nosso relacionamento conjugal e familiar, nos nossos relacionamentos entre os irmãos, onde nós exercemos a nossa profissão, em suma, em toda a sociedade. Quando o amor é descartado, não sobra nem sombra de fidelidade. Os que trabalham incansavelmente entre nós e sobre nós devem ser considerados e por eles devemos dar nosso amor de todo o coração. É isso aí. A fidelidade é baseada no amor. É com base no amor que se estabelece a fidelidade. 2.3. A fidelidade é recompensada pelo Senhor. Olha só, quando você se mantém fiel, olha Deus trazendo a recompensa. Na parábola dos talentos, Mateus 25, Jesus diz que um dia Deus julgará, mas esse julgamento não avaliará nossa capacidade, e sim nossa fidelidade. Jesus não olha a quantidade que cada servo granjeou. Isso mesmo, isso aqui é bem, muito bem instruído para ser ensinado, porque às vezes as pessoas acham que é a quantidade. É o quanto eu dei que vai definir o quanto serei recompensado. Não, aqui não tem pelo que dar, não é pela quantidade que se dá, mas é pela fidelidade que você agiu. Quem teve 10 foi fiel aos 10. Quem teve 5 foi fiel aos 5. E quem teve um deveria ter sido fiel a um, fiel ao que lhe deu. Qual é o que é que Deus te deu? Qual é a capacidade? E lembre-se você que essa parábola que Jesus conta, ele dizendo o quê? Que Deus só vai te dar aquilo que você pode. Se você está carregando uma coisa que não foi Deus que te deu, isso te cansa, isso te deixa nervoso, isso te tira a paz. Então preste atenção, aprende, pega para a vida, segura e leva.
Se para você dar aula é um sacrifício, não foi para isso que Deus te chamou. Professor, tem gente falando que se estiver doendo é porque é a prova que Deus chamou. Não, não é isso. Não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa é você sentir prazer em fazer. Quando você sente prazer em fazer e você faz e não te traz peso, fadiga, nem dor, é para isso que Deus te chamou. Tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te deixa triste, a ponto de ter uma depressão, não é de Deus. Deus não te convidou para para ser cativo, para ser escravo. Essa quarta-feira, irei ministrar na nossa igreja. E Deus já colocou um texto no meu coração. Já está no coração para ministrar. Mas eu tenho a certeza que a pregação foi porque Deus me chamou. O ensino foi porque Deus me chamou. Por quê? Isso não me fadiga. Isso não me estressa, isso não me tira a paz, isso não me deixa nervoso de novo, já vai de novo. Não, o nervosismo é mão suada, como está aqui, ó, postar na responsabilidade. Mas isso não me traz fadiga, isso não me traz dor. Pelo contrário, me dá prazer. Eu chego a dizer o que disse Paulo. Eu me gasto e ainda me deixarei ser gasto pelo Evangelho. Então, se você se gasta e deixa ser gasto pelo que Deus te deu, foi para isso que Deus te chamou. Pegou? Guarda aí para a vida. Bora para o nosso ponto de número 3, a fidelidade à igreja e ao ministério. Aqui pode ser que algumas pessoas discordem, mas vamos trazer à luz da Bíblia o que o bispo Abner está trazendo em ter fidelidade à igreja e a fidelidade ao ministério do qual você faz parte. Vamos lá? No dicionário de português, a lealdade é sinônimo de fidelidade, mas nós que queremos mostrar uma pequena diferença nas atitudes do dia a dia, define-se lealdade por ser uma pessoa plenamente confiável, com retidão moral, honestidade na presciência, verdadeira amizade, não fala pelas costas, guarda os segredos a ela confiados. A lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca, pessoa com a verdade, com postura de educação e respeito. Isso aí é o que define o dicionário. Fidelidade à igreja que congrega. É isso aí. Tem muita gente, irmão, como eu falei, troca de igreja como se troca de roupa. Isso aí não pode. Se tu estás lá, né, seja fiel à igreja que você tá, ou saia da igreja que você tá. Mas se está lá, permaneça fiel às normas. Lembra que eu comecei dizendo que fui sondado pelo ministério para voltar a dirigir igreja? Eu já dirigi duas vezes fui dirigente de igreja, eu e minha Rose. E hoje, como eu não concordo com essa mudança tão rápida de pastores, então é melhor que eu não me candidate do que eu diga eu vou ser dirigente de uma igreja e aí deu 6 meses, deu um ano, o pastor me troca e eu fico com raiva. Então é melhor nem ir, porque eu já sei que isso pode acontecer. Como eu já congreguei com um pastor que ele passou 5 anos. O pastor Nilson, que foi pastor da nossa igreja, passou 10 anos na mesma igreja. Olha aí, Maringá, gente, Santa Maria Altas, não lembro o nome da igreja, é tanto nome, mas ele disse que ele passou 10 anos na mesma igreja. Então, o pastor Romualdo pastor 7 anos na mesma igreja. Olha aí, já teve pastores que pastor 6 meses, 9 meses, então eu não concordo com essa troca, então é melhor nem entrar. Me deixe como presbítero, me deixe dando aula na escola dominical, me deixe na intercessão, me deixe aí na mídia, a mídia tá louca para me puxar
para tirar até foto de mim, irmão. Me deram a câmera, tira foto. Você sabe, pessoal, menino, eu sou quase o fundador da mídia da nossa igreja, né? Ei, Marcão, cadê o Marco? Marco da Pole. Quantas fotos, vídeo a gente fez, né? Agora deixa a nova garotada, a nova geração tá aí para fazer. Vocês não veem aí, quem me segue, quem tem o meu WhatsApp, vê que eu coloco minha mídia. Amo o pessoal da mídia, né? Mas eles me deram a câmera na mão para eu tirar foto hoje. Eu tirei bastante foto, mas não já foi. Então, me deixa fazer, deixa eu lá, deixa eu adorar. Deixa eu adorar. Irmãos, se não quer, não vai. Agora, se for, seja fiel, certo? Vamos lá para o nosso ponto um, perdão, 3.1. Quem muda muito mostra ser volúvel, não tem firmeza naquilo que abraça ou se propõe a fazer. Muda de pensamento e atitude como um vento muda a direção. A fidelidade à igreja cria laços de amizade e comunhão entre os irmãos. Lugar de salvo é na igreja. Tem que amar, tem que ser membro, tem que ser corpo, tem que ser igreja, tem que ter compromisso, participar mais. Tá aqui. Tem que ser corpo, tem que ser membro. Tá aqui, irmãos. Ó, como eu falei para vocês, dia 1 de março de 2024 foi quando foi emitida a minha carteirinha, novinha, novinha, podemos dizer, cheirando a plástico novo, né? Então, irmãos, infelizmente a gente tem pessoas procurando igreja perfeita e com isso abandonando, irmãos, mudando toda hora de igreja. Repito, parece repetitivo, mas não é, irmãos. Pastores vão errar, o bispo Abner acabou de colocar. Na lição dos dízimos e oferta, discordei 100% dele. No que está escrito aqui, discordei e discordarei. Não retiro uma vírgula do que disse. Porém, a minha discordância no seu ponto de vista relacionado a dízimos e a ofertas não me faz querer sair do ministério da Adebrais. Me faz não. Não é impensável sair da AD Inamar. Sabe quando sairei eu da AD Inamar? Se me mudar para outra cidade, aí mudarei da Adeinamar. Enquanto morar aqui em Diadema, lá permanecerei. Porque, como ele colocou, criei amizade, tenho carinho. Tem pessoas que a gente ama, irmão, como diz o ditado, de graça. Tem um povo, se eu for lá, eu vou falhar. Mas o meu copastor me tem como um filho e eu tenho como pai o pastor Eli Marciano. Criei amizade divina minha casa por causa da Inamar. Então, discordância teremos. Não concordar pode até ser, mas, como diz, né? O que nos une é maior, que é Cristo. 3.2. Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte. Aqui há muitos que não concordam. Eu, como não sou um ministro convencional, você sabe o que é isso? Ministro convencional é que participa de uma convenção, que tem a carteirinha da convenção, né? Há uma discussão aí é, é, sem fim que dizem que para ser evangelistas, missionários, pastores, tem que pagar para ser. E aí, professor Tony, tem que pagar ou não tem que pagar? Como diz o velho ditado, veja bem, não é veja bem, é verdade, é assim, irmãos. Você tem a opção de querer ser convencionado a um ministério ou não. Mas para que você seja, tem uma mensalidade ou uma anuidade. Anuidade. Você paga, mas qual é o privilégio que tenho? Olha, eu
sou sincero para você. Algumas coisas eu não sei te falar. Não sei, porque eu não sou convencionado, né? Mas eu sei que para ser da convenção, isso é fato. Qualquer convenção, seja ela, vamos falar da nossa, vamos falar o nome de fora, vamos falar o nome de dentro. Para você ser da convenção da Cibem que fala? Conamad. Conamad. Para ser da Conamad, você tem que pagar uma anuidade. Você que é pastor, evangelista, missionários, missionárias, tem que pagar uma anuidade. Se não pagar, você vai deixar de ser pastor? Não. Você vai deixar de ser evangelista? Lógico que não. Mas se você não pagar, você não terá os benefícios que eu não posso te dizer qual é da Conamad, porque eu não sou convencionado. Um dia, quem sabe, talvez nunca, mas eu procure saber e te falo quais são os benefícios. Mas o fato é, quer ser, tem que pagar a mensalidade. Para quê? Não sei. Eu estou sendo sincero. Se tem algum pastor aí que é convencionado e explicar quanto paga e por que que paga. Eu não sei os benefícios. Quais são os direitos e os deveres de um convencionado. Mas se eu estou, eu vou se eu quiser. Como eu falei, recusei dirigir igreja porque não concordo com o método de troca. Então, se eu não quero pagar uma mensalidade ou uma anuidade, então que eu não vá. Só digo, pastor, não quero. Me deixa aqui como pastor reconhecido por vocês, que já me chamam de pastor, sem precisar de carteirinha. Na minha igreja, por exemplo, poucas pessoas me chamam de Tony. A grande maioria me chama de pastor. Então, tem que aceitar. Se quer ir, tem que pagar. Se não pagar, não pode participar das convenções. Enfim, vai pesquisar e ver se você quer ou não. Agora, se você entrar, tem que aceitar isso aí. Olha o que ele diz bem aqui, ó. E eu gostei. A frase inicial é essa mesmo. Ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local ou a um ministério, mas ao se afiliar é preciso manter o mínimo de consideração. Você não pode brigar contra um sistema estabelecido. Quem não se adapta sai e não entra em rebelião. Ninguém é coagido a ficar, mas uma vez ficando a necessidade de fidelidade e lealdade à igreja e ao ministério. Muitos se rebelam e fazem como Coré, Dotã e Abirão, mas a cobrança é amarga. Números capítulo 16. Olha essa história dessa rebelião aí que é forte, hein? A rebelião é abominável ao Senhor e considera como pecado de feitiçaria. E dá ênfase, ele não fala, acrescento eu. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, certo? Como eu falei e volto a dizer, uma coisa é você discordar de um ponto, outra coisa é você dizer que a partir de agora não presta. Não, negativo. Discordância, tenho certeza que você que está me ouvindo não concorda 100% com o que eu digo. É isso aí. Tenho certeza disso. Certo? 3.3, já estamos nos encaminhando para o final. Normalmente, a fidelidade é marcada pela espontaneidade do leal parente a algo ou alguém, algo voluntário e que autêntica e homologa a fidelidade, mas nem sempre o que mostra fidelidade mostra lealdade. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal.
Fidelidade está ligada ao comprometimento de deveres. Poderíamos usar como exemplo, poderíamos usar um contrato feito a uma empresa de telefonia celular. Quando nós fazemos um contrato de fidelidade por um ano, normalmente gozamos de alguns benefícios, como mais serviço à nossa disposição, menos preço na conta telefônica, ficar filiado por um ano. Eu detono a empresa, falo mal da sua administração, não dou referência a outras pessoas. Meu plano de fidelidade acaba sendo só por conveniência e não por consciência. Isso não é honesto. Então, é o que ele está dizendo, né? Se você está no ministério, saiba, não adianta. Você pode ir para qualquer ministério que for. Lá sempre terá pessoas, liderança, pregando, ensinando, falando o que você não concorda. Mas você tem que pôr na balança para ver se vale a pena ficar lá ou não. Ficando, você pode discordar do campo das ideias, como fala o pastor Nascimento. Mas você não pode querer mudar o sistema. Eu discordo e a minha opinião é essa, mas não mudarei o sistema e ficarei nele até mudar de cidade ou Jesus voltar. Então, não fique pulando de galho em galho. Fica não, tá bom? Seja aí, fique firme aonde você está. Crie vínculos de amizade, carinho e amor com os irmãos que está. Amo, Ade e Namar. Conclusão, para concluirmos, diz assim: o cumprimento, a ordenança para um viver caracterizado pela fidelidade e lealdade em todos os momentos é consciência do novo nascimento, do comprometimento com a palavra de Deus e do andar no Espírito. Que o Senhor nos con, conf- que o Senhor nos encontre fiéis. Quando ele voltar, vai achar fidelidade a ele, a liderança biblicamente correta? Tem que te achar fiel, irmão, senão tu não irás morar no céu. Eu agradeço a você a oportunidade concedida de poder assistir essa aula junto comigo, ministrando a aula de número 7 para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e que Deus fale ao seu coração um pouco mais sobre se manter em um só ministério, não ficar pulando, porque você não vai achar ministério perfeito, porque somos todos imperfeitos, buscando aperfeiçoar cada dia mais. Que Deus abençoe e eu espero você no nosso café com Deus Pai e no Salmo, ó, lembrança dos Salmos, né? E no nosso devocional Bíblia, Mesa e Conversa, segunda, quarta e sexta, 11 horas da noite, eu e a minha Rose. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Juntos dizemos amém. Deus abençoe. Eu te espero numa próxima aula. Tchau, povo.